Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Dai-me sua bênção, para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, Livro do Céu, volume 4, trecho 181, 6 de março de 1903. Jesus leva a ver o mundo e diz: esse homem, depois de ter esperado muito, o bendito Jesus fazia-se ver dentro de mim, dizendo-me: queres que vivamos? Queres que vaiamos ver se as criaturas me querem? E eu, certamente te amarão, sendo tu o ser mais amável. Quem terá a audácia de não te amar? E ele, vamos, e depois verás o que farão. Fomos embora, e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim e disse aquelas palavras que disse a Pilatos, quando mostrou ao povo: eis homem. E compreendia que aquelas palavras significavam: se queriam que o Senhor reinasse como seu rei e tivesse o domínio em seu coração. E tivesse o domínio em seu coração, nas mentes e obras. E aqueles responderam: tirai-o, não queremos, não o queremos, mas ao contrário, levai-o a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem. Então o Senhor disse a todos: esse homem. Ao dizer isto, aconteceu um murmúrio, uma confusão, que dizia: não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro o prazer, outro a honra, quem as dignidades e outras tantas outras coisas mais. Com horror eu escutava estas vozes, e o Senhor me disse: você entendeu como ninguém me quer? Mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos, religiosos, consagradas, e Jesus com voz sonora repetiu: esse homem. E aqueles diziam: queremos, mas queremos também nossa conveniência. Outros: nós o amamos, mas junto
com o interesse. Outros responderam: nós o amamos, mas unidos à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? Eles diziam: nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão. Mas só quase ninguém o queria, não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo. Então todo aflito me disse: minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada. Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. Enquanto dizia isto, encontrei-me em mim mesma. Esse trechinho é um pouquinho longo, né? Bem, mas aqui Jesus fala, e já inicia aqui com uma palavrinha em latim, né? Jesus leva a Luísa para ver o mundo, e fala essa palavra aqui, esse homo, que é uma palavra em latim, que é a mesma que quando Pilatos apresentou ele ao povo judeu, né? Eis o homem. Aí eles vão e ele fala assim: queres que vaiamos ver se as criaturas me querem? Aí ela diz: certamente te amarão, sendo tu o ser mais amável. Quem terá audácia de não te amar? E ele: vamos e depois verás o que farão, porque Jesus já sabia, né? Há quanto tempo Jesus ele se apresenta à humanidade e a humanidade não acolhe Jesus como ele merece ser acolhido, né? As almas, as criaturas, elas têm escolhas. E Jesus ele não é a primeira escolha ou a principal ou a mais importante escolha que o homem quer na vida, né? Na maioria das vezes ele não tem nem lugar na vida do homem. Ele não tem nenhum cantinho, nenhum espacinho guardado lá no coração da alma da criatura. Digo isso porque vivi assim, eu também vivi assim, principalmente na minha juventude, né? Quando não conhecia Jesus, eu também vivi assim. Eu dava importância, era o prazer, né? Eram as amizades, eram as festas, eram as farras, né? Eram as noitadas. Esse era o meu verdadeiro prazer. Ali era a minha alegria, né? Aquela alegria momentânea. E, e às vezes, assim, eu tinha até uma alegria, mas uma alegria que passava muito rápido. Achava que aquilo ali era o meu verdadeiro viver, minha forma de viver, que a gente tem um pensamento errado. A gente tem um pensamento errado quando a gente não conhece Jesus, né? A gente a gente acha que aquilo ali é o mais importante para a nossa vida, que ali é a melhor forma de viver, e não é. E aí o que aconteceu?
Com os meus 19 anos, eu tive um filho. Eu tive um filho. E foi fruto da falta de conhecimento de Deus, né? Da falta da castidade e da obediência, porque meus pais eram católicos, mas não eram praticantes. Mas eles nunca me mandaram fazer o que eu fiz, né? Que aos 19 anos ter um filho. Fruto da bagunça que era a minha vida, né? Que eu achava que ali era alegria, que eu era feliz, né? Nas noitadas, nas festadas, assim. Então eu não consegui reconhecer Jesus quando ele se apresentava para mim. E eu falo de mim porque hoje, porque sou eu que estou fazendo esta meditação, então eu acho que é, é mais fácil, né, falar da minha vida, porque eu conheço a minha vida. Eu conheço todos os meus erros, né? Tudo que eu fiz no passado, né? Quando não conhecia Jesus. Mas eu sei que de muitas maneiras Jesus se apresentava para mim, mas eu não conseguia reconhecer ele. Eu não conseguia vê-lo, porque estava cega, né? Eu estava cega. E quantas pessoas vivem dessa forma, né? E hoje eu tenho essa consciência depois que eu passei a ter uma vida de comunidade, uma vida de igreja, depois que eu, vamos dizer assim, que eu reconheci Jesus na minha vida, eu também vejo que Jesus ele se apresenta dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos maridos, e muitas vezes também eles não querem reconhecer, né? Eles têm as escolhas deles também, as prioridades, né? A gente fala assim, a gente vai priorizando outras coisas e vamos deixando Jesus de lado. Aí ele não tem um lugar na minha vida, né? Ele tem espaço para tudo. Na minha vida eu tenho tempo para tudo, mas não tenho espaço e nem tempo para Jesus. Aí eu vou preferindo os prazeres, né? Os prazeres que o mundo tem para oferecer, que não são poucos, são muitos, e a gente vai se afastando cada vez mais dele. Então, vai causando essas coisas na nossa vida, esse distanciamento, essa falta do reconhecer Jesus, esse espaço que ele não tem na minha vida. E aí eu vou vivendo da forma que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que está certo, do modo que eu aprendi, né? Porque nós vamos vendo exemplos e vamos trazendo para nossas vidas. E que não é os exemplos certos para serem seguidos, mas a cegueira faz com que a gente não enxergue Jesus. E aí a gente tem outro Jesus, né, na nossa vida para a gente se espelhar, né, em pessoas. Aqui embaixo, Jesus fala assim: ao dizer isto, aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia: não quero por meu rei. Que era a riqueza, né? Igual eu falei, a riqueza, o prazer, as festinhas, as diversões, a bebida, né? Os namoros. Aí vem as gravidez antes da hora, né? Quantas meninas, né? Antes do casamento já tiveram filhos, né? Porque não sabiam reconhecer Jesus, né? Não sabiam, porque eu digo porque nem dentro da minha casa eu tinha esse testemunho. Minha mãe, meu pai não eram pessoas, eram católicos, mas de nome. Nem iam à missa, nem iam. Iam à missa assim para quando o filho ia batizar, quando tinha
missa de sétimo dia de alguém, né? E olhe lá, e olhe lá. Né? Então eu não tinha esse testemunho dentro da minha casa, né? E por isso eu fui por outros caminhos, né? Os caminhos do prazer, os caminhos da, das farras mesmo, né? Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse: Você entendeu como ninguém me quer? Mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem, né? Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos, religiosos, consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu, né? Repetiu tudo isso aqui que eu já li. E, e como a gente sofre? Eu sofro com, assim, com cada notícia que eu ouço de padres, né? Seja de padres pedófilos, né? Seja de padres que se deixaram corromper, né? Pelo dinheiro. A gente sabe que a igreja ela é muito rica. Quem, como é que fala? Sustenta a igreja são os fiéis, né? E muitos se deixam corromper pelo dinheiro, outros pela fama, pelo prestígio, né? Pelo reconhecimento, por seguidores, como a gente vê muitos padres famosos, muitos padres na mídia, aí eles fazem vídeos deles malhando, né? Levantando peso. E, e eu fico vendo assim, meu Deus, mas isso eu rezo, né? Coloco todos eles nas mãos do Senhor. Senhor, toma conta, né? Toma conta. E a gente vê realmente que não é todos os bispos nem sacerdotes, né? Mas a gente sabe que tem um bom número que realmente querem tudo como lhe convém, né? Não estão ali completamente por Jesus, só por ele, né? Mas tem alguns interesses, e são esses interesses que não agradam a Deus, né? Que não agradam o seu coração e que Deus não se sente muito feliz com isso. E de uma certa forma decepciona. É uma forma de dizer: não quero a ti, Senhor, não como o Senhor quer que eu seja, né? Não como o Senhor quer que eu seja. É, é muito complexo, muito, muito mesmo. Nós o amamos, mas unidos à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? Eles diziam: Nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem ninguém e sem que ninguém nos satisfaça, né? Então, para eles não tem jeito, né? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão, mas quase ninguém, mas só quase ninguém o queriam, não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo, né? É, é muito decepcionante para Jesus. É muito triste como sofre o nosso Senhor, né? Com o nosso desprezo, né? Com o nosso desprezo quando ele se apresenta para nós, quando ele se apresenta para a igreja e nós mostramos um outro lado nosso. É, é como se nós estivéssemos realmente dizer, não te queremos, Senhor. Porque primeiramente na nossa vida tem que ser Jesus, ele tem que ser o primeiro. Depois tudo,
todo o resto, né, como se diz. E às vezes nem mesmo dentro da sua própria igreja, ele é o único, ele é o primeiro. A gente sabe que tem outros interesses. Isso na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem, também na vida de muitos sacerdotes, de muitos bispos. E essas coisas magoam a Cristo. E você sabe que é preciso que a gente tenha uma vida mesmo muito profunda de oração, que a gente mergulhe no Senhor, que a gente queira muito, Senhor, eu te quero muito, que a gente vigie demais para poder não, para poder dizer não para as outras coisas e sim para Jesus, fazer com que Ele seja o centro da minha vida. Jesus, tu és o centro da minha vida. O Senhor é o primeiro. Tudo, toda a minha, tudo que eu tenho, primeiro é para ti e depois para os outros, né? É priorizar Jesus na minha vida. E na divina vontade é uma coisa incrível como Jesus ele nos mostra, porque ele nos cerca, ele vai nos abrindo os olhos, ele vai nos mostrando como é de fato que as coisas acontecem. Parece que assim, ele tira a venda dos teus olhos e aí ele vai te mostrando. E vai ficando tudo muito claro. Tudo muito claro. E ele vai te dando assim um prazer que vem dele de você fazer as coisas com ele. Porque quando você faz as coisas com Jesus, são atos dele. E aí você faz as coisas certas. E eu passei a observar a minha vida depois da divina vontade. Eu passei a observar os meus atos durante todo o meu dia. Durante todo o meu dia, o que que eu fiz durante todo o dia? Quais foram as minhas ações daquele dia? Para que eu não venha a, a ofender a Jesus. E é incrível como a divina vontade, quando ela quando ela mergulha mesmo em nós, quando nós assumimos a divina vontade, vivendo a divina vontade, é uma outra vida. Não tem como, não tem jeito. A vida muda. E a melhor coisa é que você consegue enxergar, você consegue ver, e você não nem quer de longe ser o que era. É um despertar, a divina vontade desperta você para uma nova vida. É uma vida nova mesmo. É uma vida em Deus, com Ele. Isso é incrível. Parece assim, uma nova conversão, uma conversão nova, aonde eu vou deixar de ser cega e eu vou enxergar com os olhos de Deus. É incrível. É incrível. Divina vontade, reina na minha vontade, para que eu faça sempre a tua vontade, Senhor, e não a minha. Que eu não me escute, mas escute a tua voz dentro de mim. Então todo aflito me disse: minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhe agrada. Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. Enquanto dizia isto, me encontrei em mim mesmo. Eu entendi esse pedacinho aqui, quase que eu terminei a meditação, mas depois eu vi que tinha mais. Eu queria falar dessa parte. Eu entendi assim, nesse momento aqui, que Jesus fala assim, que o verdadeiro reinar é quando se reina sozinho, mas no sentido, se reina no sentido de que se reina, de que Deus ele reina só
no sentido de que Deus não tem outro interesse senão a salvação dos seus filhos e filhas. Senão a salvação dos seus filhos e filhas é um interesse de Deus. Somos nós, porque nós somos dele, ele nos quer. E todo o reinar de Jesus, tudo o que ele faz é para nossa salvação. É porque ele nos quer com ele, né? E nada além disso, nada além disso. Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho, mas no sentido de que não tem outro interesse, de que a igreja ela não tinha que ter outro interesse a não ser a salvação do homem. O interesse mais importante fosse Jesus, ele tivesse o primeiro lugar na igreja e onde o maior desejo do sacerdote, dos bispos, né, dos consagrados, né, dos ministros do povo de Deus, de todo o clero, primeiro fosse Jesus, que é a cabeça dessa igreja, e depois a salvação das almas. Mas tem tanto interesse por trás disso, tem tanto interesse por trás disso, que decepciona Cristo, que decepciona de ver que no coração do homem, no coração da igreja, ele não é o centro. Não digo de todos os sacerdotes, tem sacerdotes santíssimos, assim como tem pessoas, mas alguns decepcionam, porque Jesus não é o centro. E muitos deles nem têm, podem, e tem deles que são muito bons sacerdotes, muito bons bispos, mas não deixa de ter outros interesses por trás. Quando, na verdade, o maior interesse da igreja e do homem deveria ser Jesus. E o maior interesse de Jesus é a nossa salvação. É a salvação das nossas almas. É isso que Jesus quer. Nós somos o seu maior interesse. E ele deveria ser o nosso maior, o primeiro, o único, o único. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.